vinheta e você já sabe. Começou mais um episódio do querido Virada Paulista, nosso bom amado podcast sobre os gigantes do futebol paulista. Vamos comentar hoje sobre o empate do Palmeiras, a derrota do Santos, a vitória sofrida do Corinthians e o São Paulo empatando mais um jogo no comando do Rogério Ceni. Estou eu aqui, Lucas Gama, com ele, Guilherme Campos, o craque. Fala aí, Campeta, suaves? Salve Gama, suave, salve galera que tá ouvindo aí. Vamos aí comentar essa rodada aí, que só o Corinthians, né, venceu, né? O resto empatou e o Santos perdeu. Então, bora lá para mais um episódio 51, né? Só o Corinthians venceu e daquele jeito, o Fábio Santos batendo o pênalti, única coisa que ele sabe fazer decente. Vamos comentar isso daqui a pouco. Mas antes, toca a vinheta aí, editor. Vambora. Então vamos falar rapidinho aqui do Santos. O Santos fez a sua estreia na Vila Belmiro no Campeonato Paulista, recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e saiu derrotado. O Santos não conseguiu vencer ainda em 2022, ainda sem o comando do Carille, que deu positivo para a Covid, e o Santos perdeu no segundo tempo, tomou um gol ali do Matheus Carvalho, numa atuação em que o Santos poderia ter balançado a rede, teve mais posse de bola, mas não conseguiu ainda a vitória, não foi efetivo no ataque. O que você achou do jogo, Campeta? Por que o Santos não balançou as redes? Por que perdeu? Será que vamos ter Ricardo Goulart e o Carille no próximo jogo, no clássico, né, contra o Corinthians na Neoquímica Arena? O que você achou desse jogo e sobre um futuro próximo do Santos agora, talvez com os seus reforços de volta? O jogo do Santos foi bem ruim, né? Praticamente o Santos não criou grandes oportunidades. O Botafogo mereceu vencer o jogo, porque o João Paulo ainda teve que fazer grandes defesas para não ser maior o placar, né? O Santos está com muita dificuldade nesse começo de temporada, justamente por causa dos desfalques. O time está bem desfalcado, a Covid pegou pesado ali na Vila Belmiro e tirou alguns jogadores que seriam titulares, o Kaique, o Sandri. E tem a questão da documentação do Ricardo Goulart também. E o Felipe Jonathan também, por causa de Covid, a gente tem que lembrar. Então são jogadores que seriam titulares do Santos e agora não estão conseguindo atuar. O Santos está sofrendo bastante com isso e também com o comando técnico, né? O cara, ele também é um desfalque por Covid, né? Eu esqueci disso. E no lugar dele tá um cara que o nome é amaldiçoado. E é amaldiçoado porque ele é um péssimo técnico, assim como o outro, né? O outro Cuquinha, que é o irmão do Cuca, que os santistas sabem como ele é o cara que não tem condições, né, de comandar. Quando o Cuca não conseguia treinar o time, o Cuquinha entrava e era um pesadelo. E a gente sabe disso. E esse Cuquinha também é a mesma coisa. É um pesadelo. Então, Carille, primeira coisa que você tem que fazer quando você voltar, demite o Cuquinha, pelo amor de Deus, porque não é possível que ele te ajude em alguma coisa. Porque, sinceramente, o cara, de novo, morreu com 3 substituições, fez apenas 2, demorou pra substituir. Então, assim, não dá. O Santos não teve meio de campo contra a equipe do Botafogo. Ele jogou com o Zanocelo, o Camacho, que começou muito mal a temporada, o Zanocelo também foi mal, e o Marcos Guilherme, que pra mim, e acho que pra todo mundo, não é meia armador, né? Não é aquele cara que arma o time. Não tem como você botar a responsabilidade de armar no Marcos Guilherme. E aí entra um grande problema de ter jogadores como o Marcos Guilherme no elenco. E nem segundo volante, igual o Diniz falou que... No meio da partida o Diniz falou, né? Você é segundo volante. Não, exatamente. O Marcos Guilherme, ele é aquele cara que chamam de Coringa. Mas eu tô começando a achar que Coringa é um jogador ruim que joga em vários lugares. Porque quem faz de tudo, não faz nada. E é isso que ele faz. Coringa ruim em todos, né? Então. Porque tem o Gerson, que era o Coringa bom em todos, e o Marcos Guilherme ruim em todos. E tem outro no São Paulo também, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, não é possível. O Marcos Guilherme já jogou de
ala direita, segundo volante, de meia armador, de falso 9, de ponta direita, e aonde ele jogou melhor, que foi de ponta esquerda no início da passagem dele no Santos, ele não jogou mais. Depois que muda o comando técnico, até com o Diniz, né? Ele já não joga mais na ponta esquerda há muito tempo, que foi onde ele rendeu melhor no Santos. Não faz sentido, não sei por que insistem nisso, parece que preferem dar uma chance pro Marcos Guilherme do que dar chance pro cara da posição, como o Bruno Oliveira, que entrou bem, quase fez um gol no primeiro jogo contra o Inter de Limeira e depois acabou sendo preterido pelo Marcos Guilherme. Não faz sentido, espero que o Carille entenda que o Marcos Guilherme não vai ser útil dessa forma como ele quer, como um coringa que tá em todas as posições, e que ele mude, né? Sério, não tá tendo muitas peças, mas por favor, coloque jogadores da posição. É só isso que a torcida do Santos espera do Carille. E novidades aí? Documentação do Ricardo Goulart vai chegar? Será que ele vai enfrentar o Corinthians? Será que ele vai estar pelo menos no banco de reserva? Não sei se ele tá com ritmo de jogo. E o Carille também. Sabe alguma coisa aí dos dois? Ricardo Goulart e Carille contra o Corinthians, talvez? O Carille é bem provável, né? Bem provável, já tá treinando o time. Então, acredito que já testou negativo para Covid, né? Tá tendo contato com os atletas. Agora o Ricardo Goulart já é um papo mais delicado, né? Porque os documentos dele tá vindo em prestação da China, né? Parecendo que o Santos encomendou pela Shopee 3 meses para chegar os documentos. Nunca vi um negócio desse. Chegou uma parte dos documentos e agora tá esperando a outra parte. Acho que é o visto de trabalho, porque ele é chinês, ele é naturalizado chinês, não conseguiu voltar para nacionalidade brasileira ainda. Então ainda tá meio que nesse impasse, né? Tem que ver até um dia antes do jogo, que eu acho que é quando pode inscrever um atleta, né? Acho que no dia do jogo não é possível. Então a gente vai ficar sabendo disso um dia antes do jogo. E se ele puder jogar, é titular. Não tem como. O time tá muito mal, precisa de um cara como ele, mesmo sem ritmo de jogo. Não que ele jogue os 90 minutos, mas que jogue ali 60, 70 minutos. Tá ótimo. O Santos precisa de um cara ali no meio de campo com mais nome, com mais habilidade mesmo também. Então, pra mim, se ele puder jogar, ele é titular. Isso mesmo, quarta-feira, primeiro clássico do futebol paulista na temporada de 2022. Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Vai ser o grande encontro, mais um, né, do Carille com a torcida do Corinthians, talvez, se ele estiver disponível. Vamos falar agora do Alviverde. O Palestra Itália empatou contra o São Bernardo no sábado. O Palmeiras foi com o time completamente reserva e mesmo assim é um elenco muito qualificado, cara. Vou pegar a escalação aqui do Palmeiras: o Lomba no gol, Mike, Murilo, Renan, Jorge, Jailson, Gabriel Menino, Atuesta sendo titular pela primeira vez junto com o Rafael Navarro no ataque, Wesley e Gabriel Veron. Cara, é um time reserva e é um time muito bom, um time que brigaria tranquilamente pela Libertadores. Ainda mais agora que a Libertadores vai 8 times. É um time muito bom do Palmeiras e, claro, tem que dar um descanso agora para os jogadores que tá voltando de ritmo, voltando das férias, tem que ganhar um ritmo. Jogaram 2 jogos com o time titular, o Palmeiras jogou muito, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. Então, nada mais justo que colocar os reservas para jogar no interior. Lembrando que o Palmeiras tem uma sequência muito curta até o Mundial, então tem que saber mesclar fazer uma logística bacana do Paulista junto com o Mundial, prevenir os jogadores para não chegarem machucados e não chegarem cansados, sobrecarregados para o Mundial, e também usar o Paulistão aí como uma forma de treinamento, de entrosamento. E, cara, tava vendo aqui o elenco do Palmeiras. É claro que o elenco já tá fechado, o meio campo todo mundo sabe que é Veiga, Scarpa, Zé Rafael ali, mas esse menino Atuesta aqui joga muita bola. Rafael Navarro tem um potencial grande pelo que fez na Série B. E o Wesley também, ano passado a gente destacamos muito a qualidade do Wesley. Campos, você acha que o Rafael Navarro, agora que não tem mais Luiz Adriano, tem o Daverson ali, você acha que o Rafael Navarro e o Atuesta, que tem qualidade, dá pra ser titular do Palmeiras após o Mundial? Antes eu acho que não.
Mas acho que após o Mundial ali, dá tranquilamente pra colocar o Rafael Navarro lá na frente. O problema é quem vai tirar, né? Pode tirar o Zé Rafael, mas tá carregando o piano e a torcida gosta muito dele agora, né? Antes era muito criticado. Só que o Navarro acho que tem que ser titular. Tem que ter, o Palmeiras precisa de um centroavante. E esse Atuesta também. O Palmeiras tem, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e o Atuesta, que é mais um meio armador, mais um articulador do que o Scarpa e o Veiga. E aí, você acha que esses dois reforços aí dá pra ser titular do Palmeiras? Rafael Navarro e Atuesta? Acho que dá, sim. Dá pros dois, sim. O Navarro perdeu um pênalti nesse jogo, né? Mas não tem como crucificar o moleque por causa disso. Mostrou qualidade no Botafogo. Claro que ele não chega com esse status de ser o titular do Palmeiras, né? Substituto do Luiz Adriano. Se bem que o Luiz Adriano tava fazendo porcaria nenhuma, então... Se o Rafael Navarro fizer um pouquinho a mais do que o Luiz Adriano, já é lucro pro Palmeiras, porque o Luiz Adriano, depois daquele título da Libertadores do primeiro, né, e que ele foi importante, na última temporada o Luiz Adriano decepcionou a todos, principalmente a torcida do Palmeiras, né, que esperava bastante dele, esperava gols e muita coisa, e acabou não recebendo, né. E o Navarro, ele não vem, eu não acho que ele vem para ser titular, né? Ele não vem com essa intenção, o Palmeiras não buscou ele para ser titular, tanto que o Palmeiras está até agora no mercado procurando um centroavante, foi o grande foco do Palmeiras nesse mercado da bola, né? O Palmeiras ia atrás, chegou a desistir de contratar um centroavante para o Mundial, depois a Leila falou que não é bem assim, que tem que analisar melhor, então eu acho que de primeira não, para mim o Rony ali vai jogar de centroavante ali, mas pode ser que o Navarro belisque alguma coisa. E o Atuesta, ele tem muita qualidade, é um cara que é muito bom. E eu acho que ele pode beliscar ali a vaga do Zé Rafael, como um segundo volante ali, jogando do lado do Danilo. Então, eu acredito que o Atuesta pode sim ser titular do Palmeiras, mais na vaga do Zé Rafael. Eu acho que difícil o Zé Rafael sair justamente por ele carregar o piano, como eu disse, né? O Zé Rafael, ele foi muito criticado no começo, né? Mas depois que o Abel chegou, ele rouba, recupera a bola, chega no ataque, é o que carrega a bola da defesa pro ataque. Então ele é muito importante na parte tática do Palmeiras, né? E tava vendo aqui, tava lembrando o Abel, ele colocou o Daverson e Rafael Navarro juntos, né? No segundo tempo, e logo após o Palmeiras fez o gol de empate com o Wesley de pênalti. Então mostra que o Abel tá dando uma variedade tática, tá vendo alguma coisa além do Palmeiras. Mas eu acho que é difícil o Zé Rafael entrar, então a Atuesta e o Rafael Navarro, por mais que eu acho que tem qualidade para ser titular, vai ser difícil ganhar essa titularidade aí, porque o time do Palmeiras tá encaixadinho e eu não imagino o time tendo uma queda, tendo algo que tenha que melhorar, algum jogador que mereça sair para outro entrar. Os reservas aí que jogaram sábado vai ter que ralar muito para buscar uma titularidade na equipe do Abel Ferreira. Vamos comentar aqui do Corinthians. Corinthians no domingo foi até Santo André, aqui na grande ABC. Venceu no primeiro tempo, fazendo seu primeiro gol e seu único gol com o Fábio Santos, o Careca, que é excepcional na cobrança de pênalti, quase errou, né? O goleiro fez a defesa, mas a bola continuou mesmo assim, foi para dentro da rede. E mais uma partida péssima do Corinthians, uma partida com medo. Parecia que o Corinthians foi com medo, o Silvinho deu uma desculpa não, né? Uma análise dele que o segundo tempo os jogadores, a equipe que tá perdendo, né? Ele começa a atacar, começa os extremos irem para o meio, os laterais começam a avançar. Mas, cara, o Santo André é um time que tá recente, é um projeto de SAF, né? Igual o Cruzeiro. Claro, não com a mesma força, mas é um projeto que tá começando agora, então tem jogadores que acabaram de chegar. Pelo que eu tinha visto lá, 29 jogadores do Santo André, 26 chegaram agora. Então os jogadores estão desentrosados, né? A equipe do Corinthians é muito melhor. E mesmo assim, parece que sofreu demais esse segundo tempo, que o Fagner foi o melhor da partida, jogou muita bola, o Fagner mostrou que tem que ir pra Copa do Mundo, na minha visão. Se for pra titular, não sei. Mas pelo menos pra ser banco ali, se pra ser reserva,
Ele tem que ir, ele tem que compor o elenco do Tite para a Copa do Mundo. E a torcida do Corinthians, no final do jogo, mandou um recado pro Silvinho, mandando o Silvinho ir embora do Corinthians. Silvinho, no geral da torcida, né? Muito medroso, não é o que a torcida do Corinthians espera. Um técnico medroso, um técnico sem variedade tática, com grandes jogadores que tem. Lembrando que o Corinthians não jogou com o Renato Augusto, não jogou com o William, o Paulinho entrou no segundo tempo. Dos craques mesmo que foram contratados, só o Roger Guedes e o Juliano, né, do meio pra frente. O Mantuan fez ali o pacote falso 9 de movimentação para a chegada dos alas, mas também no jogo não foi muito bem, mas uma atuação ruim dele. Então o Corinthians encontrando algumas peças para poder ter uma sequência, né? Os jogadores são do meio para frente, a idade já é muito alta, então não tem como jogar partida seguida, ainda mais de Paulistão. A temporada é muito longa do Corinthians essa temporada, então tem que usar um pouco seu elenco. Mas tem uns jogadores que parece que não tem a capacidade de ser titular, ou o técnico não consegue ajudar. Campeta, meu querido Campos, meu querido Guilherme Campos. Vamos falar de novo dele, Silvinho. Não tem como não falar do Silvinho. O que você acha do Silvinho? Você acha que ele vai sair até... Vamos fazer um bolão. Você acha que o Silvinho vai chegar pro mata-mata do Paulista? Ou você acha que ele sai depois do Paulista? Eu, pensando bem, acho que o Silvinho vai chegar ali no mata-mata. Vai chegar ali na semifinal. Só que aí vai perder um clássico. E aí, meu amigo, quando você perde um clássico, você sabe o que acontece. O Mancini foi demitido depois que perdeu pro Palmeiras. Então, sabe que perder um clássico, ainda mais no Paulistão, ainda mais no Corinthians, pesa muito. Vim fazer uma brincadeira aqui. Quando você acha que o Silvinho cai? Porque na minha visão ele não vai ficar até o final do ano. Eu espero que logo, porque eu não aguento mais falar do Silvinho, quanto que ele erra taticamente, quanto ele não... taticamente não. Desde que ele chegou é o mesmo assunto. Não tem como. O cara não mostra evolução. O time do Corinthians, desde que recebeu os reforços, dá pra ver que é mais pelos caras que estão em campo do que por tática do Silvinho, sabe? Um cara que, pra mim, quando ele chega e ele fala que é especialista na linha de 4 e que ele só joga na linha de 4, eu já fico com o pé atrás, porque um bom técnico às vezes abre mão das suas convicções com a característica dos jogadores que ele tem. Vou citar um técnico vitorioso no Corinthians, que agora tá no rival, o Carille, chegou no Santos, nunca tinha usado uma linha de 3, ele viu que os jogadores dele não tinham condição de atuar numa linha de 4, porque o Santos não tem laterais que defendem bem, e ele botou 3 zagueiros e o Santos começou a evoluir e ter partidas melhores defensivamente. Então, o técnico que se nega a mudar o seu esquema tático porque ele tem essa convicção, para mim, não tem condição de ser um técnico de time grande como o Corinthians. Mas assim, participando do seu bolão, eu acho que ele vai ficar até o mata-mata, que você falou. Se cair no mata-mata, ele cai também. Porque a gente já viu, que você falou, Mancini ano passado, e alguns outros técnicos já caíram no mata-mata do Paulista por perder para um rival, ou por estar naquele esgotamento, né? Tipo, atuações ruins, mas o time ganha pela qualidade dos jogadores. Você vê que não é pelo técnico. E aí chega uma hora que vai precisar do técnico, como eu falei no último podcast. E aí você não vai ter. E aí que tá o problema. E aí que vem a eliminação, e aí que vem a demissão. Eu acho que o Silvinho não dura muito no cargo do Corinthians, a não ser que o Duílio tá maluco, que não vai ver evolução nenhuma nesse time, que não tá vendo, né, desde a última temporada, e vai manter o Silvinho no comando. A não ser, né, que o Silvinho, não sei, vire o Guardiola do nada e o Corinthians vire o Manchester City. Vamos aguardar, porque eu também não aguento mais fazer críticas ao grande Silvio. Eu também não acho que ele vai virar o Guardiola, então acho que mais provável o Corinthians chegar numa semifinal de Paulistão, numa Libertadores, mesmo no mata-mata, e fazer feio, e aí perder um projeto inteiro. Aí o Duílio vê que investiu tanto nos jogadores pro problema ser mais simples, pro problema ser um técnico. Então vai ser pior ainda, vai ser o planejamento todo por água abaixo. Que por falar em técnico que não está numa fase boa,
Vamos falar do querido São Paulo, que mais uma vez não conseguiu uma vitória ainda. Não teve os seus primeiros 3 pontos no ano, 2 jogos, nenhuma vitória ainda. Recebeu o Ituano, a boa equipe do Ituano, né, que tá montando um time bacana com jogadores ali conhecidos. E empatou, podendo perder também, né? No primeiro tempo, o Gerson Magrão bateu o pênalti, o Jandrei tendo a titularidade pela primeira vez, dando conta do recado ali. Campos, o que você achou do jogo? E fala um pouco do Jandrei, cara, porque ele defendeu o pênalti no primeiro tempo. Lembrando que o São Paulo não sofre um gol de pênalti, eu tava vendo uma estatística, acho que é uns 700 dias, alguma coisa assim. 790 dias sem sofrer um gol de pênalti. Mas o Jandrei mostrando que veio para brigar por posição, né? O Volpi não é muito querido pela torcida. E ele defendeu o pênalti no primeiro tempo. E no segundo tempo, no finalzinho do jogo, não me recordo do jogador do Ituano que saiu cara a cara com ele. E ele fez a defesa, né? Fez a defesa com o pé. Então fez uma partida muito boa. Foi o melhor jogador segundo o nosso SofaScore, plataforma que nós utilizamos aqui. Fez uma partida de titular. E vamos ver se o Rogério Ceni, que é muito especialista, que aí sim, como goleiro, o Rogério Ceni é um dos melhores da história do Brasil. E nisso daí ele tem especialidade de sobra. O que você achou do nosso tricolor paulista, Campos? Eu cantei a bola, hein? No último podcast eu falei que não ia demorar muito tempo pro Ceni testar o Jandrei no lugar do Volpi. E foi no outro jogo já. E o Jandrei já chegou mesmo, eu tava aqui. Eu falei e a previsão, né? Essa é a prova de que o Rogério Ceni escuta o Virada. Você que não tava acreditando. Então, Gama, tudo que você falou dele, é um péssimo técnico. No último podcast ele ouviu, com certeza. Agora eu fiquei até com medo. Porque amassei ele, viu? Comentários um pouco duros, né? Lucas Gama pro nosso querido Rogério Ceni. Mas, assim, o São Paulo é um time que tá meio estranho, né, nesse início de temporada. Acho que as contratações que o São Paulo fez, não sei se eram as ideais pro time. Vendo o jogo, a gente vê um time lento, um time bem lento. Isso incomoda um pouco, não só o torcedor, mas também o Rogério Ceni, que até acabou falando isso. O time é lento. E aí você ter Patrick no meio de campo, que é um bom jogador, mas é lento. Você ter o Nicão que chegou, que também não é... A principal característica do Nicão não é a velocidade. Não tem aquele cara que puxa a bola, um contra-ataque, que pega e arranca e faz uma jogada individual, entra dentro da área. Não tem. O São Paulo não tem esse cara. Quem que tenta fazer isso, mas a qualidade técnica não permite. Porque não tem condição, né? É o Alisson. O Alisson, que eu critiquei bastante a contratação dele, não entendi e continuo sem entender. É um jogador que, assim como o Marcos Guilherme, que eu puxei a bola e falei que ia falar um cara do São Paulo, que também é o famoso Coringa, como ele mesmo se apresentou, né, na coletiva de apresentação dele, não joga em lugar nenhum, não é bom em lugar nenhum. Não tem condição, o Alisson é muito ruim. Pra mim, não tem como o Alisson estar sendo titular do São Paulo. Você falou até no último podcast, Gama, que ele pode ser um cara bom para entrar no segundo tempo. Eu acho que não. Eu não vejo nem isso nele. Simplesmente eu não entendo como esse cara... eu tentei ajudar ele. Tentei ajudar, puxar algo bom dele. Tem cara que não dá pra ajudar. Tem cara que não se ajuda. Ele tem que se ajudar primeiro, né, pra gente poder ajudar ele. Tem hora que é difícil. Mas assim, você falou do Jandrei. O Jandrei é o único ponto positivo dessa equipe do São Paulo. O São Paulo não fez um bom jogo, né? O Jandrei foi lá e pegou um pênalti. Pegou bem o pênalti do Gerson Magrão. E também é outro cara bem ruim, né? O Ituano tá contratando alguns jogadores aí. Fez até um bom jogo contra a equipe do São Paulo. É um time que agora é um time de Série B, né? O Ituano subiu pra Série B. Então, foi um jogo difícil. O São Paulo não criou grandes oportunidades. Decepcionou o torcedor São Paulino que estava presente no Morumbi, que não viu o time jogar, mas viu o Jandrei fazer uma defesa de pênalti e uma boa defesa cara a cara.
Eu acho que, o Jandrei pode ser sim o titular de São Paulo para essa temporada. Ele tem qualidade, para mim ele é melhor do que o Volpi. O Volpi, como o Thiago fala sempre, é especialista em tomar golaço, tá sempre mal posicionado. É um goleiro que parece que não se acomodou, né, como titular do São Paulo, porque não se sentia ameaçado. E aí, quando você se acomoda, as falhas vêm cada vez mais. A gente viu isso até com goleiros consagrados e goleiros que vão ficar para a história do futebol brasileiro, como o Cássio. Na época que ele não tinha uma sombra, ele começou a falhar bastante. E aí o Walter começou a aparecer como uma sombra ali, e aí o Cássio voltou a ser o Cássio, que a torcida do Corinthians sempre esperou. Então, não sei, será que o Volpi volta a ser um bom goleiro, como foi no seu início de passagem pelo São Paulo? Sei lá. Para mim, o titular é o Jandrei. E eu manteria o Jandrei, até porque agora não tem como. O Jandrei, para mim, só sai se ele falhar muito feio ou se ele não puder jogar por outros motivos. E é o único ponto positivo do São Paulo que a gente tem para destacar. Jandrei. O resto não mostrou para que veio ainda. E a torcida do São Paulo tá muito bolada porque o time tá devendo e devendo bastante nesses 2 primeiros jogos do Paulistão. Por incrível que pareça, a melhor contratação do São Paulo foi a que mais precisava jogar bem, né? Que é o problema maior, que era o goleiro. O Patrick que jogou também. O Patrick teve aquele lance muito engraçado pra quem viu, com comentários do Bola. Deu uma pichotada na bola ali de perna esquerda, horrível. E o Rafinha, Alisson, o Nicão também jogaram bem, mas nada demais, nada comparado com o que o Jandrei fez na partida. Acho que ainda não vai ser titular, né? Porque o Volpi ainda, quando tá em campo, ele é um dos capitães, ele é um dos líderes, tá há muito tempo na equipe titular, então acho que não vai perder a posição dele assim de cara. Ainda mais com o técnico que entende da posição, né? Que sabe que goleiros têm as más fases mesmo que a do Volpi seja há muito tempo. Mas a importância dele dentro de campo ainda acho que é muito forte. Então acho que o Jandrei tem mais um tempinho aí pra ralar, pra mostrar que veio pra ser titular. Tem que lembrar também que o Jandrei, ele entrou no nosso Virada Ranking aí, que a gente esqueceu de fazer o jabá no começo do episódio, mas a gente faz agora. Virada Ranking, novo quadro aí do Virada Paulista lá no Instagram, que a gente toda segunda-feira a gente vai atualizar com os 10 melhores jogadores dos 4 grandes de São Paulo naquele momento. Então, uma hora, agora quem tá em primeiro é o Dudu, né? Pode ser que o Dudu não tá jogando mais, né? Pode ser que seja poupado, então, entre outros jogadores. Então acompanha lá, toda segunda-feira a gente vai atualizando aí o Virada Ranking. E bota lá, o que você acha que é o seu ranking, seu top 3, sei lá, o que você acha que poderia entrar. Bota lá enquanto chegou aí a pizza aí na casa do Lucas. Incrível, como sempre tem alguém buzinando. Mas é isso aí, esse Virada Ranking vai dar uma polêmica durante o ano, viu? Tô falando, vai dar uma polêmica. Volta lá quem você quer, quem você não quer, quem que você concorda. Eu já não concordei com muita coisa, mas quem sou eu para discordar? Mas vamos ver o que vai acontecer nesses próximos episódios do nosso querido Campeonato Paulista, que tá só começando, esse ano promete muito. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado, até a próxima. Lembrando que o próximo episódio vamos falar muito sobre o clássico Corinthians e Santos. Quem será o vencedor? Será que o Carille vai sair feliz? Será que o Silvinho? Vamos ver, vamos aguardar. Tamo junto, até a próxima, hein? Se despede aí, Campeta. Nossa expectativa aí pro clássico, né? Que o Santos tenta contar com os jogadores que estão fora, né? Já que o Corinthians vai vir com um esquadrão suicida aí completo. William, Juliano, Renato Augusto, Paulinho talvez. Então o Corinthians vai vir com tudo. Roger Guedes, né? A gente não pode esquecer dele. Mas o Corinthians vai vir com tudo e o Santos vai tentar contar com o Ricardo Goulart, né? E os outros, Sandri, Kaique, que serão úteis, né? Porque se não jogar, a situação vai ficar complicada pro Peixão. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. E tamo junto e falou.